Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre as teorias da pena, mas de uma forma bem resumida, sem qualquer pretensão aqui de exaurir o estudo sobre elas, ok? As teorias da pena, gente, se relacionam intimamente com os modelos de direito penal que se adota e também com a própria legitimação do sistema de justiça criminal. Aqueles que são abolicionistas, por exemplo, entendem que as sanções penais são cruéis e pioram a sociedade, razão pela qual eles defendem a sua abolição. O fundamento do abolicionismo é que punir penalmente não resolve os problemas sociais e, pior, até mesmo colabora. Eis que o sistema penal funciona como uma fábrica de criminosos. Dentro do abolicionismo, nós temos algumas correntes, das quais eu vou destacar aqui apenas três: o abolicionismo radical, o abolicionismo anárquico e pós-marxista e o abolicionismo atual, contemporâneo. O radical, como o próprio nome diz, entende que as penas não se justificam, assim como também as proibições em si e os julgamentos penais. Então, gente, elas deslegitimam qualquer tipo de coerção, seja penal ou social, devendo os conflitos ali serem solucionados por outros instrumentos menos gravosos, como uma conciliação, por exemplo. Os abolicionistas anárquicos, por sua vez, reivindicam a supressão da pena enquanto medida jurídica coercitiva, e até mesmo alguns ali a abolição do direito penal, sem sustentar, por outro lado, a abolição de toda e qualquer forma de controle social. Já os contemporâneos repropõem as mesmas teses do abolicionismo anárquico, oscilando ali na configuração das alternativas que são dadas ao direito penal. Ora com a reapropriação social dos conflitos entre os ofensores e vítimas, ora com métodos de composição patrimonial das ofensas. Apesar de não terem tantos adeptos, o abolicionismo fatalmente colaborou e muito para a construção de um direito penal mais crítico, porque ao deslegitimar os ordenamentos existentes e evidenciarem as causas sociais e as motivações políticas do delito, favoreceram a autonomia da criminologia crítica. Além disso, gente, eles conseguiram contrastar com o legitimismo moral das doutrinas penais dominantes. Essas doutrinas que conferem legitimidade ao direito penal e à pena são denominadas de justificacionistas, exatamente porque elas pretendem de alguma forma validar a punição, justificá-las. As teorias justificacionistas são divididas em absolutas e relativas. As absolutas são aquelas doutrinas que concebem a pena como um fim em si próprio, como um castigo mesmo. A maior e mais marcante delas é o retributivismo, fundada na ideia de que é justo transformar mal em mal. Elas giram em torno de três ideias fundamentais de caráter religioso, que é a vingança, a expiação e o reequilíbrio entre pena e delito. No século XIX, elas foram relançadas em versões laicas por Kant e Hegel. Kant dizia que a pena seria uma retribuição ética, que se justifica ali por meio do valor moral da lei penal violada, e Hegel via a pena como uma retribuição jurídica, justificada pela necessidade de restaurar o direito por meio de uma violência em sentido contrário. Caminhando aqui já para o final do vídeo, nós temos ainda que falar das doutrinas relativas, também chamadas de utilitaristas. Essas doutrinas, pessoal, elas justificam a pena enquanto meio para a prevenção de futuros delitos, com finalidades ali extrapunitivas. Na época do Iluminismo, a função utilitarista da pena tornou-se a base comum de todo o pensamento penal reformador, reunindo-se expressamente com a doutrina da separação entre direito e moral. Assim, gente, as sanções penais são consideradas preços necessários para impedir males considerados maiores, e não homenagens à ética ou à religião, ou ainda a um sentimento de vingança. Elas são divididas em prevenção geral positiva e negativa e prevenção especial positiva e negativa. A prevenção geral positiva confere à pena a função positiva de reforçar a fidelidade do cidadão, como um valor simbólico produtor de consenso, reforçador de sua confiança no sistema social em geral. Ela propõe, pessoal, a utilização de uma pessoa como um recurso ou instrumento empregado pelo Estado para a consecução de seus próprios fins. E aí é que está a grande crítica a ela.
a utilização do ser humano como meio. A prevenção geral negativa, por sua vez, pretende obter a dissuasão dos que não delinquiram e podiam sentir-se tentados a fazê-lo em razão da gravidade das penas cominadas. Ela faz parte, gente, de uma concepção mecânico-racional do ser humano, que faria análise ali do custo-benefício do crime. Entretanto, nós sabemos que não é assim que nós agimos. E mais, se fosse a gravidade das penas suficiente para dissuadir o cidadão, os crimes que são apenados com morte não seriam cometidos lá nos Estados Unidos. Por fim, temos também a prevenção especial, que está voltado não à sociedade especificamente, mas ao sujeito delinquente. Ela tem uma dupla vertente, uma de correção e outra de eliminação. Essas orientações dizem respeito não tanto ao crime, mas ao réu. É ali, gente, o uso do direito penal não apenas para prevenir delitos, mas também para transformar personalidades desviantes ou, alternativamente, neutralizá-las mediante técnicas de melhoria social. A prevenção especial positiva ela confere à pena a função positiva de corrigir o réu. Seria mais ou menos uma tentativa de legitimar o poder punitivo a exercer uma função de melhoramento daquele condenado. Um dos principais problemas dessa teoria está na crença de que a prisão seria um instrumento capaz de provocar qualquer impacto positivo no condenado, ainda mais se tratando aqui no Brasil. A prevenção especial negativa, por outro lado, confere à pena a função negativa de neutralizar o condenado, ou seja, ela visa a pessoa do condenado que não seria ressocializável ou ainda passível de qualquer mudança em sua personalidade desviada, devendo ali ser, então, neutralizada em face de sua inferioridade social. Ela não é excludente da teoria anterior, como nós vimos, mas sim complementar. Quando a tentativa de mudança do condenado ela fracassa, apela-se então para a neutralização. O problema dela, gente, é a discriminação e a cisão social que ela provoca, diante da seletividade do sistema de justiça criminal que nós já conhecemos. Nós teríamos que falar também aqui da teoria agnóstica de Zaffaroni, mas em razão do tempo eu deixarei para um próximo vídeo, tá? Então, espero que tenham gostado e até a próxima.